Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, o episódio 38 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Está no ar. Dando continuidade à nossa segunda temporada, o segmento que vamos falar é o da educação. Esse setor fundamental para o desenvolvimento da economia e do país, mas que passou por muitas mudanças, especialmente durante a pandemia. Eu sou Camila Campos e junto com o nosso time de especialistas, vamos te contar como os negócios ligados a esse mercado estão se adaptando aos novos tempos e ainda as possibilidades que surgiram nesse período e as lições aprendidas que podem melhorar a gestão do seu negócio. Bora lá? Porque essa verdadeira aula vai começar! E quem vai contar pra gente na prática como é empreender no mercado da educação é Matheus Goias, CEO da Tripe, startup mineira focada em cursos de tecnologia e programação com modelo de negócio baseado em empregabilidade, onde o estudante começa a pagar a partir do momento que estiver trabalhando. O Matheus é apaixonado por educação, é filho de professora e tem uma história sólida com a educação desde os 14 anos. É muito bom ter você com a gente hoje, Matheus. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é meu estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com o Sebrae também, que sempre foi um grande parceiro aqui na nossa construção. Para enriquecer ainda mais esse episódio, com muito conhecimento sobre a gestão dos negócios, está com a gente o analista do Sebrae Minas, Rafael Tunes. Obrigada aí pelo reforço, Rafael. Eu quem agradeço e vamos lá falar de educação, que é um tema, assim, muito interessante, como opção de negócio também. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2013 e 2017, o número de empresas ativas no mercado de educação saltou de 1,3 milhão para quase 1,8 milhão, registrando uma alta de 37,5%, colocando a educação no topo dos segmentos que mais cresceram em número de empresas naquele período. Até o início do segundo semestre de 2021, segundo dados da Receita Federal, existiam no Brasil cerca de 84 mil pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional e ligados a esse mercado como escolas, faculdades, universidades, creches, ensino à distância, assessoria e consultorias, ensino de línguas e pré-vestibulares. Um mercado de extrema importância para o país, mas que sofreu muito com a chegada da pandemia. Matheus, conta pra gente um pouco desse seu amor pela educação e como foi sua trajetória empreendedora nesse mercado. Olha, eu sou de Belo Horizonte, tenho 30 anos, minha bisavó é analfabeta, minha avó era empregada doméstica, salgadeira, minha mãe é professora e eu sou empreendedor de tecnologia com educação. Isso só é possível porque a educação existiu para me dar essa quantidade enorme de oportunidades que eu tive no decorrer da minha vida. Então, é muito difícil de desassociar a minha trajetória de educação porque eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive, obviamente, muita oportunidade, muita sorte, mas eu também fui muito bem educado e sempre a educação foi algo muito relevante dentro da minha casa pelo fato da minha mãe ser professora aqui da rede estadual de Minas Gerais. Aos 3 anos ela me levava para a escola, me pegava na escola e me levava para as escolas que ela trabalhava na parte da tarde e na parte da noite. Então, dos 3 aos 14 anos, praticamente quase todos os dias, eu ficava o dia inteiro dentro de uma escola, seja como estudante, seja como acompanhando minha mãe e, obviamente, entendendo como que funcionava a sala dos professores, coordenação, cantina. Então, absolutamente tudo que existe dentro de uma escola eu conheço, porque eu me construí como pessoa dentro de uma escola. Aos 14 anos, eu ganhei uma bolsa para estudar no Colégio Santo Antônio, pelo fato também da minha mãe ser professora. Como era um colégio de nível socioeconômico cultural um pouco mais elevado do que a gente tinha condições lá em casa, eu comecei a trabalhar dando aula particular aos 14 anos de matemática. E de lá até hoje, ou seja, 17 anos, trabalhando exclusivamente com educação, primeiro como professor de aulas particulares. Junto com os meus amigos de Colégio Santo Antônio, a gente fundou uma escolinha de tutoria na região da Savassi, em Belo Horizonte. Depois, em 2012, a gente fundou nossa primeira startup, chamada EpiProva, para apoiar pessoas no Brasil todo a se prepararem para o Enem. Inclusive, a gente recebeu um apoio grande do Sebrae Tech naquela época, então o Sebrae sempre aí se mostrando importante no apoio e desenvolvimento de novas tecnologias e de novos negócios. Tocamos esse negócio até 2017, quando ele foi incorporado no maior grupo de educação básica do Brasil, a Somos Educação. E em 2019 a gente funda a Tribe com um genuíno propósito de gerar oportunidade na vida das pessoas e ajudar nesse gargalo estrutural que o Brasil enfrenta de mão de obra qualificada para o desenvolvimento de novas tecnologias. Rafael, que tipo de dados o futuro empreendedor precisa ter em mãos para planejar um negócio e até mesmo para se aventurar nesse mercado educacional com mais segurança? O mercado
mercado da educação e de serviços educacionais, ele é muito amplo. A gente está falando de realidades hoje presenciais e também à distância. Então, há um leque muito grande. Quem pretende empreender, acho que nesse lindo exemplo aqui da Tribe, né, tem que ter muito essa visão do mercado, né? Talvez passar por experiências que possam te dar essa visão e entender assim, agora que eu enxerguei no mercado uma oportunidade, que proposta de valor que eu posso realmente levar para que faça a diferença na vida das pessoas. Vou citar um exemplo do próprio Sebrae com a escola do Sebrae, que tem uma educação particular para ensino médio, mas também tem uma ação social muito relevante ali no NEG. Então, a gente pode dizer ali de uma experiência tanto para a instituição particular, mas tanto quanto uma ação social. Tem um mercado muito grande para quem pode pagar e tem um mercado muito grande para quem tem dificuldade de pagar, mas que um dia, né, no exemplo da Tribe também, pode vir a ajudar. Porque chegou lá, então você pode investir, né, nessa trajetória, naquela instituição, naquele processo que te ajudou. E curso, gente, é presencial ou online, hoje o que está valendo é o que o Ministério da Educação coloca, né? Então a gente tem ali na Lei de Diretrizes Básicas da Educação uma grande referência para quem quer começar uma instituição de ensino, onde além de você juntar aí a sua vivência, a sua leitura de mercado, vai juntar com essa leitura do que hoje tecnicamente, legalmente está sendo solicitado para você empreender nesse mercado. Agora há pouco, citamos algumas atividades desse segmento. Explica pra gente, Rafael, quais são as exigências para abrir uma empresa nesse segmento da educação? Se pensarmos em uma escola, por exemplo, é preciso de um responsável pedagógico, uma licença específica? Sim, você deve observar sempre o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Você vai precisar de requerimento da Secretaria de Educação, né? Pensando numa escola formal, é claro. O seu projeto político-pedagógico, que é o documento que você explicita essa proposta de valor e como que você vai operacionalizar a educação, para quem, em que tempo, em que meios, a parte do contrato social da instituição, o documento que descreve também o que os funcionários, né, ali daquela instituição vão fazer. Se for uma escola física, né, que for depender de prédio, a questão do imóvel, né, que tem que ser adaptado levando em conta metragem, quantidade de alunos dentro de 1 metro quadrado, espaços específicos para o professor ou espaço como uma biblioteca, declaração de idoneidade aí dos sócios desse grupo. Então, falando em linhas gerais, é claro, são os documentos principais aí para que você possa pensar em abrir uma escola formal. E aí, quando eu estou falando de escola formal, uma educação infantil, ou um fundamental 1 e 2, ou um ensino médio, ou um ensino médio técnico. O que também não fica muito diferente se você estiver pensando em abrir uma faculdade, universidade, ou pós-graduação, seja ela também presencial ou online. E tem algumas etapas que são importantes para todo novo empreendedor, que é basicamente a coleta de dados dos concorrentes. Como a Tribe vem fazendo isso, Matheus? Ou sua atenção é mais voltada para a demanda do mercado? Olha, quando a gente fala em educação, o que tem que ser observado, muito mais do que se observar a concorrência, é garantir que aquilo que se faz na perspectiva educacional é de qualidade. No nosso caso, o diferencial é muito simples. A pessoa estuda conosco com a opção de estudar o curso inteiro e só depois de conseguir trabalho e renda a partir de um patamar mínimo, realizar o pagamento. Ou seja, se a gente não tiver qualidade, muito provavelmente essas pessoas não vão conseguir trabalho, não vão conseguir renda e, consequentemente, não vão nos pagar. Então, a gente não tem nenhuma opção a não ser ofertar algo de altíssima qualidade. Então, todas as pessoas que estudam na Tribe sabem que aqui vão encontrar uma formação de altíssima qualidade, com gente séria, com gente comprometida em prestar um serviço que vai estar conectado com o mercado de trabalho, conectado com o que as empresas de tecnologia e as empresas que demandam profissionais de tecnologia precisam. Então, a forma como a gente vê competição é muito mais olhando para a garantia de que a gente oferta o melhor ensino de tecnologia que está presente no Brasil hoje. E a prova de que a gente acredita nisso é a gente ter coragem de ofertar esse tipo de pagamento. E qual que é a fatia desses alunos da Tribe que conseguem entrar no mercado de trabalho para pagar vocês depois? Hoje, 94% das pessoas que estudam conosco em até 90 dias já estão trabalhando com tecnologia diretamente. Agora que contextualizamos para vocês um pouco desse mercado, vamos falar de pandemia. A pandemia foi bem cruel com o mercado de educação. Foi não, continua sendo. As escolas e centros com estruturas físicas estão sofrendo as consequências da Covid-19. Isso porque foram as primeiras a fecharem e ainda enfrentam instabilidades para o retorno das aulas. Situação que reflete diretamente na saúde financeira do ensino particular. Para se ter uma ideia, uma pesquisa do Sebrae
em parceria com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, feita entre maio e junho de 2021, mostrou que 13% dos pequenos negócios do segmento de educação estavam com o funcionamento interrompido temporariamente e 6% fecharam as portas de vez por causa da pandemia. Inevitavelmente, os estragos também chegaram ao bolso do empresário. De acordo com esse mesmo estudo, foi registrada uma queda de 42% no faturamento dos negócios do segmento. Apesar de não ser um resultado tão animador, houve uma melhora em relação ao cenário de março de 2020, quando esses negócios sentiram uma perda de 67% em suas receitas. Rafael, fala pra gente, quais foram as consequências diretas da pandemia nos negócios do segmento da educação? É um segmento bem amplo, então você teve impactos de diferentes maneiras para diferentes tipos de instituição educacional. Se a gente pegar aí, então, essa escola formal, né, da educação básica, realmente as escolas na questão presencial sofreu muito, ela teve que se reinventar, né? Então, escolas aí da educação infantil, que tem médio, que tem fundamental, tiveram que optar por um modelo que não era algo que elas estavam acostumadas, que foi essa educação à distância. E aí, quando a gente fala em escola, a gente está falando na figura-chave do processo, que é o professor, né? Que é esse profissional que tem a habilidade da didática, que consegue transmitir e acompanhar o aluno e, acho que pedir do aluno o que ele tem de melhor. E o professor teve que fazer isso às pressas num ambiente que ele não estava acostumado, que seria essa aula à distância. Então, um dos impactos foi a própria mudança, né, desses professores que estão aprendendo fazendo. As instituições que devem prover aí os recursos para que isso ocorra também tiveram que se adaptar. As ferramentas digitais, serviços educacionais, principalmente digitais, que já existiam, melhoraram muito, né? Transmissões, capacidade de fazer as aulas online, a publicação de materiais dentro desses aplicativos, dessas plataformas que permitem que os professores, então, encontrem seus alunos de forma online. A pandemia, ela é dinâmica, então você tem escolas que também estão no sistema aí híbrido, né? Tendo hora presencial, hora online. As escolas grandes tiveram mais chance, né? Mais caixa para poder trabalhar de forma a enfrentar a crise. Agora, pequenas instituições, escolas de bairro, escolas menores, sofreram bastante. Você tem aí um endividamento, né? Uma tomada de recursos para poder honrar com suas contas, com suas despesas. Já cursos livres, como cursos de computação, idioma, línguas e outros, tiveram uma complicação para obter novos clientes, porém muitos clientes já negociam o ano, principalmente taxa de material que muitas dessas escolas cobram. E aí, vamos dizer assim, as famílias se viram naquela possibilidade de, poxa, eu vou continuar com meu filho numa escola dessa, porque a pandemia está aí e eu não tenho a aula presencial, então até como uma forma de manter as crianças aprendendo, não é? Então você tem dois lados, essas instituições não conseguiram conquistar novos clientes, mas aqueles clientes então foram chamados para negociar valores, continuidade. Existem até escolas desse tipo, né, que são franquias, que viram aí um momento interessante também de seus negócios, né? Hoje aí a gente tem mais de 97 franquias de serviços educacionais dentro da ABF, né? E você também teve uma procura pelo digital, por serviços educacionais, né, no digital. Então, muito cliente encontrou novas possibilidades aí no meio do caminho. Matheus, você que empreende no segmento de tecnologia e educação, como seu negócio enfrentou esse período de isolamento social? Bom, acho que a primeira coisa é sempre importante dizer que a pandemia e o isolamento social como um todo foram uma catástrofe, né? É muito importante ressaltar tudo o que aconteceu na vida das pessoas, no respeito à saúde, em questão do isolamento e como que isso impactou a rotina das pessoas. Isso é muito triste, muito ruim. No nosso caso, a gente sempre teve uma filosofia de trabalho distribuído, ou seja, a gente sempre teve as pessoas todas trabalhando remoto e a gente sempre operou o nosso curso na modalidade online. Então, isso fez com que a gente tivesse quase nenhum impacto operacional decorrente da pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia, infelizmente, as pessoas tiveram um problema de crise de saúde, ou seja, teve que se criar o isolamento social, então as pessoas ficaram menos confortáveis de frequentar espaços públicos e espaços com muitas pessoas, o que certamente trouxe uma percepção não positiva para o ensino presencial. A segunda coisa que aconteceu foi que as pessoas também perderam renda, também trouxe um determinado empecilho para as pessoas poderem fazer esse investimento, uma vez que muita gente até perdeu seus próprios empregos. Então, como no nosso caso a gente tem uma educação de alta qualidade, mas online, 6 horas por dia, tudo ao vivo, produto proprietário, conteúdo proprietário, currículo proprietário, avaliação proprietária, tudo feito dentro de casa pelas pessoas que trabalham conosco. Não tem taxa de matrícula e a pessoa só começa a pagar depois que tem um trabalho. E ainda pode fazer no conforto da sua casa sem ter que se expor. Então a gente teve um número muito grande de procuras, 150 mil pessoas
procuraram para estudar conosco em todo o Brasil e outros 7 países. Acontece só que a gente aprovou 3.000 pessoas. A procura ela aumentou de forma muito significativa. A gente não aumentou a quantidade de vagas que a gente estava disponível para ofertar por conta do aumento da procura, por um único motivo: qualidade. Então, para eu servir essas pessoas bem, eu preciso de estar preparado para servir. Então, não adianta eu aprovar todas as pessoas que querem, por mais que seria bom para o meu negócio, se eu não tiver feito todos os investimentos necessários e ter pessoal suficiente para poder manter o meu nível de qualidade. Então, por mais que a pandemia, pelos motivos que eu te expliquei, tenha aumentado muito a demanda por um produto como o nosso, por uma formação de qualidade como a nossa em tecnologia, a gente manteve o mesmo nível de oferta que a gente já tinha previsto antes da pandemia em respeito às pessoas que são aprovadas para estudar conosco e na sustentação da nossa barra de qualidade. Tem mais um ponto importante para a gente falar sobre a Covid-19 no mercado educacional. Uma pesquisa do Sebrae no final de 2020, junto com a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, e a ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, mostrou que o fato de uma empresa pertencer a uma rede de franquias reduziu o impacto da pandemia no negócio. O resultado foi o seguinte: 97% dos negócios independentes, ou seja, que não são nem franqueado nem franqueador, sofreram redução de receita. Já entre os franqueados e franqueadores, esta queda foi percebida por 86% e 83% dos entrevistados, respectivamente, sendo que 7% relataram até um aumento do faturamento no período. Com esses dados em mãos, Rafael, conta pra gente quais os pontos positivos e negativos de se investir em uma franquia no segmento de educação e por que esse modelo de negócio tem sofrido menos. Ele sofre menos porque o modelo de negócio da maioria pede uma contratação, do serviço educacional. Então, o cliente fica amarrado num contrato e na obrigação de pagamento. Com a chegada da pandemia, claro, uma parcela de clientes não negociou, outras foram renegociar, porque ou perderam renda, ou às vezes até perderam a própria vida, A pandemia trouxe esse desequilíbrio também nas relações aí. Porém, negócios de educação que são desenhados nesse modelo de franquia, eu acho que tem esse primeiro ponto, que é a questão contratual, O cliente ali, nessa hora, se vê obrigado a cumprir uma trajetória de pagamento. Então, evidentemente, o valor para uma franquia muda pouco. Matheus, na sua opinião, para quem está começando a empreender, investir em um modelo de negócio com uma metodologia já pronta é uma boa opção? Eu acho que vai depender da metodologia e vai depender do modelo de negócio, Acho que é importante primeiro entender o tamanho da oportunidade e entender o que aquele grupo de pessoas empreendedoras tem de capacidade, de diferencial, de habilidades, para que o grupo de pessoas, que sempre vai ser a coisa mais importante em todo e qualquer negócio, o fator mais decisivo para o sucesso, são as pessoas que estão tocando aquele negócio, Eu acho que o grupo de sócios e o grupo do time, as pessoas que vão estar ali no dia a dia desenvolvendo aquele negócio, é que vão ser o critério definitivo de sucesso. Somado a isso, o tamanho da oportunidade. Então, a metodologia, ela pode ser excepcional. Por exemplo, a metodologia de fast food do McDonald's. Só copiar o que o McDonald's faz não necessariamente vai ser o suficiente para ser um negócio vencedor dentro da indústria de fast food. Então, mais importante do que a metodologia é entender se existe uma oportunidade, ou seja, um gargalo que não está sendo suprido, e se o grupo de pessoas que vai estar se predispondo para resolver esse problema são pessoas que têm capacidade para executar com sucesso aquele empreendimento. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer algo, por exemplo, de veículos, a probabilidade de eu dar certo seria muito pequena, porque eu não entendo absolutamente nada. Agora, já em educação é algo que eu estou a vida inteira trabalhando. Então, acho que esse é um critério mais importante, inclusive, do que a própria metodologia. E já que estamos falando em impactos, muitos pequenos negócios não aguentaram o baque financeiro e tiveram que buscar ajuda no mercado. Na mesma pesquisa do Sebrae, que citamos há pouco, mostrou que desde o começo da pandemia, 48% dos empresários do segmento da educação tiveram que buscar crédito. E desses, 62% conseguiram a aprovação do recurso. Mas ainda tem muita gente com dúvidas sobre essa questão do crédito, como a nossa ouvinte de Belo Horizonte. Meu nome é Juliana Fonseca, eu sou diretora e coordenadora do Clique Aconchego, Centro Lúdico para Bebês, aqui em Belo Horizonte. E eu gostaria de saber se o Sebrae tem informação de alguma linha de crédito específica para esse setor. A gente tem muita dificuldade, nessa área, assim, de conseguir linhas de crédito, de fomento, para pequenos empreendedores na área educacional.
O Sebrae orienta em relação a linhas de crédito. As linhas de crédito, elas estão vinculadas ao faturamento e ao tamanho do negócio. No negócio de educação, que é comum ter grandes escolas com um faturamento superior, às vezes, a 4,8 milhões ano, você vai encontrar linhas de crédito do próprio BNDES. Se a realidade da instituição de ensino não é essa, né, não é superior a 4,8, já é de uma pequena empresa, por exemplo, você vai ter aí linhas de crédito do FAMP, que vários bancos estão operando. Possivelmente, o banco que você opera ou bancos da sua instituição também já devem ter linha de crédito para oferecer. Então, vale uma conversa sempre com o gerente da instituição financeira que já atende aí a escola para verificar as taxas, né? Lembrando que as taxas variam, então a linha de crédito, o processo é similar nos bancos, porém as taxas são diferenciadas, bem como carências, prazos. E você passou por esse tipo de dificuldade também, Matheus? Felizmente, a gente não tomou nenhuma operação de crédito, mas eu concordo que o mais importante é saber se as taxas que estão sendo praticadas são realistas e são pagáveis, né, no longo prazo. Então, o mais importante é pedir ajuda para o Sebrae ou para o gestor financeiro da instituição poder fazer essa avaliação junto com a instituição financeira. Para evitar dar um passo maior que a perna. Ou então entrar numa linha de financiamento que, mesmo com uma retomada econômica, não seja possível de ser paga no futuro, né? A gente sabe que muitas dúvidas podem surgir na hora de empreender. Por isso, faça como a Juliana Fonseca e envie sua pergunta pra gente pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Sua dúvida poderá ser respondida por um time incrível de especialistas do Que Negócio é Esse, Sebrae, em um dos nossos episódios. Por causa da Covid-19, todos os mercados mundiais experimentaram desafios quando o assunto é educação, expondo principalmente sérias deficiências em infraestrutura digital e habilidades. No Brasil não foi diferente. As instituições educacionais tiveram que transformar, do dia para a noite, aulas presenciais em online, um formato inédito para a maioria delas. Mais de um ano depois, a volta presencial segue híbrida ou indefinida em muitas cidades. Ou seja, os investimentos continuam necessários e a novela segue longe do seu capítulo final. Não foi à toa que uma pesquisa divulgada em março deste 2021 pelo IBGE mostrou que a distância e a qualidade do acesso são os principais entraves para o retorno das aulas. E isso afeta diretamente a participação dos alunos nas atividades e no aprendizado, já que muitos lares não possuem computadores ou internet de qualidade. Rafael, explica pra gente como o pequeno negócio está se adaptando a esses novos tempos. E as instituições de ensino, mesmo as particulares, não estavam preparadas para esse ensino à distância? Dependendo do modelo de negócio, não estavam, porque o modelo era presencial. Então, a educação se dava pelo que a gente está acostumado, né? De encontrar as pessoas, atividades físicas, atividades presenciais em sala, com instrumentos, com materiais que são utilizados ali para a educação acontecer. Essa troca pessoal é muito importante. Até porque também, a gente não está falando só de conteúdos técnicos, né? A gente está falando também de convívio social, né? Que é um aprendizado importante. Então, na pandemia, a gente suspende muito desse convívio social. Suspendeu por muito tempo, né? Então, há um impacto na educação, por exemplo, infantil, em que é muito importante essa proximidade. Então, as instituições não estavam preparadas e tiveram que se preparar. E com o carro andando. Então, elas tiveram que conhecer aí estruturas, ferramentas, métodos, novos fornecedores para conseguir fazer a entrega que era feita. E outras nem isso, não é? Se a gente pegar instituições que tratam de crianças muito pequenas ou até mesmo de bebês, essa operação no digital, claro, não foi possível. Então, algumas deixaram de atuar e outras tiveram que atuar minimamente, vamos falar assim, tentando manter o vínculo, tentando manter a chama da educação acesa. Matheus, e o EAD, o ensino à distância, é um caminho sem volta? Também queria que você falasse para a gente sobre essa evolução do ensino híbrido e como é possível conciliar o presencial com o online. Olha, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática em relação a esse assunto. As pessoas normalmente ficam conflitando muito o que é o ensino à distância versus o ensino presencial. No meu entendimento, o que está o futuro extremamente promissor é o ensino de qualidade. O que as pessoas começaram a se materializar é que é uma bobagem ficar falando de ensino à distância ou de ensino presencial. O que interessa no fim do dia é saber o que é de qualidade e o que não é de qualidade. O que é de qualidade pode ser online, pode ser híbrido e pode ser presencial. Mas o mais importante é que é uma educação que muda a vida, é uma educação que ajuda, uma educação que faz com que a pessoa evolua, independente de ser um ensino regulado ou não regulado. Agora,
certamente o estigma, ou parte do estigma que se existia com a educação à distância e a educação online foi terra abaixo, uma vez que foi só através desse instrumento que foi possível que durante quase 2 anos toda a humanidade continuasse evoluindo e aprendendo. Mesmo com bastante tecnologia e dedicação, a aula virtual não substitui a interação olho no olho entre professor e aluno e entre os colegas numa sala de aula. O que as escolas têm feito para que essa situação seja amenizada, Rafael? Depende da escola, né? Depende do curso, depende do conteúdo, depende do aluno, né? Então, se a gente está falando aí de um público adulto que escolhe a melhor forma de ensino-aprendizagem, ou a distância ou o digital, muitas vezes é até melhor. Vamos pensar aí se eu tenho uma dificuldade de locomoção, seja por qualquer razão for. Então, o digital tem a sua força. Então, eles são complementares e são, vamos dizer assim, entre o presencial e o online gravado e o online ao vivo, também tem essa diferença, você tem adaptações e indicações para cada situação. Como bem Matheus comenta sobre a pandemia, foi algo que o digital conseguiu deixar a gente plugado, né, no ensino-aprendizagem, apesar dos pesares. Então, esse é um ponto. Dependendo, então, da educação, realmente o olho no olho faz toda a diferença, principalmente na formação de pequenos, não é? Então, quando a gente está falando de educação infantil, mesmo no fundamental, particularmente já no ensino médio, eu acho que não. Acho que o ensino médio é a cara de uma proposta híbrida, uma proposta de soft skills. Até para as escolas reguladas, isso é preciso que elas revejam. Mas se a gente pegar aí a educação infantil e a fundamental, com certeza o olho no olho é importante. E como é que o professor teve que fazer? Ele teve que se reinventar. Ele já é conectado com a sua classe, então ele teve que buscar, poxa, na minha conexão que eu tenho com os meus alunos, o que eu posso fazer aqui no online para eu ter certeza que ele está prestando atenção em mim? Como é que eu posso ter certeza que ele não está olhando para alguma outra coisa e não está me acompanhando aqui no digital? Então, uma série de recursos foram utilizados pelos professores, como outros recursos também para chamar a atenção na questão de ensino-aprendizagem. Então, não é só ligar a câmera, mas o que o professor está fazendo ali e a forma que ele está fazendo para aquele conteúdo que ele quer desenvolver naquela criança possa acontecer. Matheus, na sua opinião, como as instituições de ensino poderão oferecer um serviço à distância de qualidade? É a capacidade que a instituição tem de contratar boas pessoas para trabalharem no ensino, para trabalharem no desenvolvimento do produto digital, para fornecer um produto digital que possa funcionar bem e prover uma boa experiência de aprendizado. É o quanto de investimento que essa instituição faz para a construção daquela formação. E veja bem, isso muitas vezes pode fazer com que a experiência seja muitas vezes melhor do que uma experiência presencial, porque parte-se do pressuposto que a instituição que opera exclusivamente online, ela pode, em vez de investir reais em tijolos e prédios, investir só em pessoas e em promover a melhor educação possível para as pessoas que estudam naquela instituição, que inclusive é a nossa filosofia. Por exemplo, apesar da gente ser 100% online, é 100% ao vivo. Ou seja, a pessoa tem a interação, ela pode fazer pergunta, ela não tem dúvida, ela tem monitor em tempo integral para poder resolver, tem pessoas instrutoras, avaliação, plataforma de ensino. Então eu acho que a responsabilidade, seja do ensino à distância ou seja do presencial, é compromisso com qualidade. Agora, Matheus, para uma empresa nesse segmento que ainda não fez a migração do presencial para o online, quais as dicas que você daria? Olha, eu acho que não necessariamente todos têm que fazer essa migração para o online. Vai depender muito da vocação. Para o ensino de crianças, creches, acho que não tem muito como fugir da socialização, a importância da socialização e o ensino presencial. Agora, para quem quer fazer essa transição, ou seja, para um modelo híbrido, é muito importante entender que tipo de ferramenta, muito importante que tipo de tecnologia, o que se quer alcançar com essa tecnologia e, mais do que tudo, treinar o pessoal, porque eu acompanhei também o desafio que todas as pessoas que trabalham com ensino tiveram que passar para aprenderem da noite para o dia começar a manusear todas essas ferramentas de ensino à distância. Então tem que ter um investimento em pessoal também para tornar, em especial as pessoas que estão trabalhando com ensino, aptas para assim o fazerem. Pensando pelo lado positivo, a pandemia acabou acelerando o processo tecnológico e estimulando o mercado educacional a se incluir quase que obrigatoriamente no digital. E nessa evolução dos processos de inovação, ganham força as chamadas EdTechs, que por sinal estão a todo vapor e devem manter esse mesmo novo ritmo depois da pandemia. A Definanças.com fez uma pesquisa que mostrou o seguinte: as EdTechs devem alcançar uma taxa de crescimento de quase 20% por ano de 2021 a
2028, sendo que para o último ano o faturamento deve ficar em 285 bilhões de dólares. Matheus, explica pra gente um pouco mais do que são as EdTechs, quais soluções elas oferecem, como elas operam. As EdTechs, no geral, são empresas de educação que utilizam como tecnologia uma melhoria da sua experiência, uma melhoria da sua distribuição e uma melhoria da forma como ela promove o ensino e na forma como que as pessoas aprendem. Mas nada mais é do que são empresas que utilizam tecnologia para prestar serviços educacionais. E quais desafios você vê para a Tripe e para o mercado de educação como um todo, Matheus? Eu acho que sempre qualquer empresa que trabalha com educação, seja EdTech, seja uma empresa tradicional de educação, o desafio é conciliar a qualidade com o crescimento. Quem trabalha com educação tem que ser sempre um compromisso genuíno de prestar um serviço de qualidade, porque está lidando com o futuro das pessoas. Então é importante que se tenha sempre uma atenção e um carinho muito especial por uma prestação de serviço humana, de qualidade, que olhe as pessoas que estão ali como estudantes e não só como clientes, e que elas têm uma vida, têm sonhos e têm objetivos para perseguir com o aprendizado que elas vão ter com a sua instituição. E quanto mais você cresce, é preciso fazer mais investimentos para manter e sustentar esse nível de qualidade. Então, sempre, na minha perspectiva, esse é o grande desafio das empresas de educação. A Tripe recebeu um recurso milionário esse ano. O que vem de novidade por aí e quais os próximos passos da empresa nesse mercado de educação? Nós pretendemos não só lançar outros cursos dentro da área de tecnologia, como desenvolvimento mobile, data science, front-end, back-end, como também, a partir de 2023, outras carreiras digitais, não necessariamente ligadas à tecnologia, mas para outras indústrias que crescem muito dentro do mundo digital. Rafael, para quem pensa em empreender nesse nicho das EdTechs, quais fatores decisivos para o sucesso do negócio? Bem, a EdTech precisa funcionar, acho que quase como o início de qualquer tipo de startup, né? Ter um time aí multidisciplinar, uma visão clara de mercado, uma proposta de valor interessante, testar esse modelo antes de ir para o mercado, tentar participar de processos de pré-aceleração para ver se a ideia ela vai criar mais maturidade, né? Mais robustez, não é? Para entender antes de começar, né? Falhar rápido para que no processo essa ideia de negócio em educação, no modelo tecnológico, possa escalar, possa chegar em várias pessoas. Então, esse é o primeiro ponto de atenção, né? Começar bem, começar certo, começar essa jornada participando aí dos ambientes de inovação e tecnologia e dos programas de pré-aceleração que existem pelo país. Agora, falando em inclusão, a Unicef, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontou em pesquisa que o Brasil tem quase 1.400.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos fora da escola, e mais de 5.500.000 brasileiros nesta faixa etária que não tiveram atividades escolares em 2020 por causa da pandemia. O relatório do Banco Mundial, que analisou o impacto da Covid-19 na educação dos países da América Latina e Caribe, dá algumas noções do que vem por aí na nova educação pós-pandemia, e os resultados não são animadores. De acordo com o documento, 2 de cada 3 alunos brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um texto simples aos 10 anos, e 70% das crianças do país podem não conseguir se alfabetizar na idade esperada. Rafael, diante disso, qual o cenário do pós-pandemia? O que você enxerga para o mercado de educação? Bem, o mercado de educação no pós-pandemia, se a gente pegar aí a educação regulada, né, a educação formal, tem um grande desafio, né, de avaliar possíveis déficits, né, de ensino-aprendizagem e de correr atrás do prejuízo, como se diz. Então, esse é o grande cenário que escolas reguladas, né, da educação básica vão ter que enfrentar. Acredito que já em cursos de graduação, pós-graduação, o efeito seja outro, não é? Há uma dinâmica, né, a possibilidade de se correr atrás do prejuízo de uma maneira mais ágil, né? Já cursos livres e outros tipos de curso também teriam uma facilidade para chegar junto aí de seus alunos, né, e verificar possíveis falhas de aprendizagem ou um déficit aí na jornada, né, de ensino-aprendizagem. E o que é preciso para que mais iniciativas que estimulem a educação inclusiva sejam criadas para integrar alunos com algum tipo de deficiência, dificuldade ou transtorno? Até porque esse assunto também era um desafio mesmo antes da pandemia. A inclusão é uma pauta de educação constante e um desafio, né, cultural para as instituições de ensino e para a própria sociedade. É um caminho que ele vai sempre avançando, né? Então as escolas se adaptam ou por força de lei ou por força da própria comunidade escolar. Nos processos de ensino-aprendizagem, aí o que a gente pode ver é que, mesmo antes da pandemia, as escolas já têm alguns dispositivos
métodos e processos para receber alunos, né, dependendo aí das suas necessidades especiais. E que a descoberta, vamos dizer assim, que a pandemia provocou em relação aos meios digitais, também ampliou essa percepção de que outras ferramentas podem contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem desses alunos que têm necessidades. Ou seja, é um cenário sempre mais positivo e crescente para a inclusão. E uma inclusão não só no dispositivo escolar, no aparato da escola, da instituição, nas ferramentas, mas também de convívio, né? É isso aí, pessoal! Nesse episódio, você ficou por dentro do cenário do mercado de educação no Brasil, dos desafios e cuidados para começar e também para enxergar novas oportunidades. Agora é hora dos convidados deixarem seus recados. Matheus, diante de toda a sua experiência com a educação e também do cenário recente, qual deve ser o foco do empreendedor para se manter firme e até deslanchar no setor de educação? Olha, eu acho que compromisso com a qualidade, ter gente boa, alinhada com o propósito e ciente de quem trabalha com educação sempre trabalha por um propósito maior, que é gerar oportunidade na vida das pessoas. Tem muita indústria que dá para trabalhar só para ganhar dinheiro. A educação não é uma dessas indústrias. A educação tem que trabalhar por amor, tem que trabalhar por comprometimento e por vontade de ajudar as pessoas a perseguirem seus sonhos. Quem trabalha com educação, quem trabalha com saúde, tem que sempre entender que está lidando com a vida das pessoas naquela prestação de serviço e tem que ter um comprometimento muito firme em relação a esses pontos. Então, minha dica é: descubra se é realmente isso que você ama, corra atrás de encontrar boas pessoas para te ajudarem a fazer esse negócio e estude bem o mercado que você vai atuar, porque certamente tem oportunidades maiores e oportunidades menores dentro desse grande universo do mercado de educação. Sensacional! Obrigada por todo o apoio e experiência compartilhada. Matheus Goias, CEO da Tribe. Desejamos a você muito sucesso na sua caminhada empreendedora, na sua missão de educar. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Rafael, passando a bola para você agora. Além do planejamento e da atenção com a legislação e gestão, qual outro cuidado o empreendedor deve ter no começo para garantir o futuro do negócio nesse mercado da educação? A análise do mercado é sempre muito importante, não é? Principalmente de concorrência e de oportunidades. Se você está pensando numa escola tradicional aí, o que ela vai agregar? Cada cidade muda muito, né? A questão populacional, aquela faixa etária. Então, observar isso é importante nessa análise para você realmente oferecer algo que faça sentido naquela situação geográfica, pensando numa escola que vai ter aí uma atividade presencial. Capital disponível, né? As linhas de financiamento, como que você vai se autofinanciar, né? Lembrando que esse é um dos pontos da lei, não é? Você pode explorar a educação, né? Falando assim, como iniciativa privada com capacidade de autofinanciamento. Então, buscar essas linhas de crédito. A localização da escola física é muito importante para o corredor de trânsito. A parte de documentação, o próprio plano de negócio que vai reunir todos esses elementos é uma outra dica importante. Comunicação e marketing com o mercado, né? O que essa escola vai fazer de diferente? O que ela tem para acrescentar? O que está ali no seu plano político-pedagógico que faz, então, a sua escola ser tão diferente, tão necessária para a sociedade? Você tem que comunicar isso muito bem, não é? Fazer um trabalho de branding também. Muito importante você ter aí dispositivos para tanto captar o aluno quanto para retê-lo, no sentido de evitar uma evasão porque você não teve qualidade ou porque você fez algo que não combinou ali com a comunidade escolar, com a família e com o aluno. E o suporte pedagógico, que é muito importante, né? Você ter aí um time de profissionais capacitados, interessados em educação e é assim, né? Com professores e educadores de qualidade, né? Que trabalham com muito afinco e eles é que acabam fazendo a instituição escola. A gente fica falando muito em escola, instituição, às vezes na sua mente vem um prédio, mas não, é a relação entre pessoas, uma relação que perdura, se a gente pensar aí em quase 17 anos que uma criança fica dentro de uma escola, uma relação em que você acompanha o crescimento e a vida de muitos estudantes. Então, o corpo aí pedagógico, profissional é que faz a escola acontecer, professores e educadores. Muito mais que a metodologia, que também é importante, você se associar aí a empresas, ou você tem metodologia, material didático próprio, ou você vai buscar no mercado algum material que vai te ajudar ali no processo de ensino para você cumprir o seu plano político-pedagógico. É isso aí, Rafael Tunes, analista do Sebrae Minas, obrigada por nos ajudar a entender melhor as oportunidades e os desafios desse segmento. Nos encontramos em outro
outros episódios, combinado? Combinado, que bom. Eu quem agradeço, espero ter contribuído aí com esse papo sempre bom e sempre amplo, né? A gente fica com vontade de falar mais. Educação é realmente inebriante. A gente fica fã e educação transforma e educação empreendedora também. E obrigada também a você, nosso ouvinte fiel, que acompanhou até o final esse episódio 38. Não esquece de contar com a ajuda do Sebrae Minas para decolar o seu negócio no mercado de educação, hein? No site sebrae.mg você encontra e-books, cartilhas e ferramentas para você entender tudo o que precisa para empreender nesse segmento. E o melhor, sem pagar nada. E atenção, você que quer empreender ou melhorar a gestão da sua empresa no mercado da moda. No próximo episódio, 39, nosso convidado é o estilista mineiro Renato Loureiro, destaque das passarelas do Brasil e do mundo. Não dá para perder, né? Então segue o canal do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita e fique atento às novidades. Te encontro no próximo episódio. Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?